turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina Educação em Direitos Humanos, iniciando a unidade 1, Direitos Humanos, Conceitos e História. Essa será a primeira parte dos conteúdos da nossa unidade. A segunda parte está disponível na aula em PDF, em que vai ser possível vocês aprofundarem mais os conceitos e pensadores que aparecem nesta aula agora da unidade 1. Os conteúdos que nós vamos trabalhar é o que são os direitos humanos, a história dos direitos humanos e os conceitos de igualdade e diferença e como que eles aparecem nesse debate dos direitos humanos. Primeiro, o que são os direitos humanos? O que é que a gente precisa começar a compreender para chegar a essa definição? Primeiro, entender que os direitos humanos é uma construção humana e social, resultado de lutas, revoluções e movimentos sociais que vão se organizar e reorganizar ao longo da história e movimentar variados valores e conceitos e percepções filosóficas. E aí a gente tem um outro momento, este primeiro da construção humana, social, e a construção conceitual de produção de ideias, valores filosóficos, éticos, políticos e religiosos. Então, para a gente entender o que são os direitos humanos, a gente precisa entender que é um movimento histórico, social, de fatos históricos que vão resultar em ações relacionadas aos direitos humanos, e a gente vai ter, andando lado a lado, a produção de ideias e valores filosóficos. Vocês também precisam entender que a concepção dos direitos humanos, ela tem uma acepção laica, ou seja, a partir da Idade Moderna, do desenvolvimento maior do capitalismo e das nações, a gente vai ter a separação entre Estado e Igreja. Então, o Estado passa a se organizar por leis civis, normas e orientações dessas leis, e a Igreja passa a se organizar de modo separado a partir dos seus valores morais e religiosos. A gente vai ter essa separação. E também a gente precisa entender aquele valor fundamental para o iluminismo da racionalidade, de colocar os homens como centro do universo e a razão como a principal característica humana. Então, a gente vai ter esses ideários do iluminismo e uma série de ações humanas junto à produção das ideias e valores filosóficos, éticos, políticos e religiosos. Os direitos humanos vão estar relacionados a várias esferas na nossa sociedade. E aí a gente pode separar essas duas aqui do lado direito, a ética e valores, e essa ética e valores vão estar ligados à igualdade e à não discriminação por classe, por raça, por gênero, por credo, nenhuma discriminação ao ser humano. Então, isso vai ser um princípio importante para entender o que são os direitos humanos, e este princípio vai orientar políticas públicas. Inicialmente orienta a elaboração de leis, constituições federais, leis educacionais, leis jurídicas, fundamentos legais, e essas leis, esse conjunto legal, vai orientar políticas públicas. A isso tudo a gente vai ter um ideário de bem público, um ideário de bem comum, parecido, resgata um pouco a noção de política na Grécia Antiga de bem público, de viver para o bem comum. Para a gente entender os direitos humanos, a gente também precisa entender a concepção de Estado. E a gente vai ter a concepção de Estado nascendo na Idade Moderna, filosoficamente, a partir dos filósofos contratualistas. Começam a entender como se dá
a criação do Estado e das nações, né, especialmente na Europa. E a gente vai ter alguns filósofos contratualistas importantes para entender a concepção de Estado. A gente vai ter o Hobbes, o Rousseau e o Locke. Todos eles vão estar ligados, por isso o nome contratualista, a uma ideia hipotética de contrato social. Esse contrato social é importante para estabelecer o tipo de Estado e estabelecer a sociedade civil que vai se desenvolver a partir desse Estado. E aí eles têm esse ponto de partida em comum, mas eles vão ter diferenças entre o que é o Estado e o que é a sociedade civil, e como que o tema da educação e cidadania podem aparecer aí. Essa ideia dos filósofos contratualistas de contrato social vai também estar ligada a uma ideia de direitos naturais. E eles colocam como direitos naturais de nós, seres humanos, a igualdade, a liberdade, a propriedade privada. Então, vão ter alguns direitos considerados naturais por esses filósofos, e a partir do estabelecimento do contrato social, a gente rompe com o estado de natureza, onde inexistia o Estado, e agora, a partir do contrato social, nós temos o Estado e nós passamos a nos organizar enquanto um coletivo, em sociedade civil. As diferenças entre os tipos de Estado vai definir o pensamento de um filósofo contratualista do outro. Então, no Hobbes, a gente vai ter aquela percepção do homem é o lobo do homem, é o inimigo do próprio homem. Então, a partir dessa constituição do Estado, a gente precisa ter um Estado forte para conter esse egoísmo, essa maldade natural ao homem. No Rousseau, a gente vai ter uma percepção de Estado vinculada à que ele tem do estado de natureza, que é diferente da de Hobbes. E aí a gente vai ter para Rousseau que o homem é bom, aquele mito do bom selvagem. Então, no estado de natureza, nós somos bons. A partir do Estado, a partir da sociedade civil, é que nós nos corrompemos. E aí esse Estado, para Rousseau, ele está mais ligado a uma ordem democrática e direta de organização política. A gente também tem o Locke. O Locke ele vai estar mais ligado ao ideário liberal, do liberalismo, e em termos de garantir a nossa liberdade. A gente não precisa abrir mão da nossa liberdade para o Estado. Então, Hobbes, dentro dessa perspectiva do liberalismo, ele vai considerar que nós, ao garantirmos nossa liberdade, nós temos um Estado que vai nos representar. E aí ele vai estar mais próximo à democracia liberal que nós conhecemos hoje. O tema da educação e cidadania vai estar relacionado a esses dois aspectos, Estado e sociedade civil, mas vão entrar numa perspectiva mais recente, especialmente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos falar em breve. E aí ela vai colocar com mais cuidado esse tema da educação e cidadania. As diferenças entre esses filósofos vão estar melhor explicadas na aula em PDF. Aqui está a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Notem que as palavras que estão em negrito aqui no slide são livres, iguais e fraternidade, ou seja, aquele lema da Revolução Francesa que está sendo o nosso marco para entender os direitos humanos. Qual é o contexto histórico em que vem surgir essa declaração? E aí a gente vai ter, após a criação da Organização das Nações Unidas, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a fim
de evitar novos conflitos mundiais e garantir a paz. Então, a gente vem desse contexto turbulento, conflituoso que foi a Segunda Guerra Mundial, e a declaração ela vem como uma forma de nos garantir a paz mundial. E aí notem que aqui a gente consegue ver bem aquilo que eu coloquei no início da aula entre a história conceitual e a história social. A gente vai ter os valores fundantes conceitualmente dos direitos humanos e o que está ligado à sua história social, né? Os fatos, o homem agindo a partir desses valores. Aqui nesse slide a gente vai ter uma evolução histórica de como o tema dos direitos humanos foi evoluindo. A gente vai vir aqui com a Revolução Francesa, né, o nosso marco aqui na disciplina, e os ideários que ela trouxe do iluminismo. Os direitos naturais, que eu já falei brevemente a partir dos filósofos contratualistas, eles são importantes para essa fundamentação teórica da Revolução Francesa. E a partir do estabelecimento desses direitos naturais, dessa concepção de direitos naturais, e depois de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai ver uma discussão teórica e política entre liberalismo, a partir do ideário de liberdade, sem esquecer também da igualdade, nessa concepção de democracia liberal, e vamos ver o socialismo, que tem, a partir de 1917, com a Revolução Russa, tentativa de colocar em prática o ideário socialista de igualdade. Mas aí a gente vai ter uma contradição dos regimes socialistas, que vão ter esses ideários, né, a partir de Marx, de Engels e outros socialistas, teóricos do socialismo e críticos do capitalismo, mas eles não vão conseguir manter regimes democráticos. Né? Então, desde a União Soviética, China, Cuba e outros países que se dizem socialistas vão estar ligados a regimes autoritários e ditatoriais. Então, a gente vai vendo alguns debates políticos já vão aparecendo aqui, disputas ideológicas que são importantes para a gente compreender essa história dos direitos humanos. E aí a gente sai do contexto da Segunda Guerra Mundial, né, na nossa história aqui ocidental, e a gente passa a viver um outro momento de conflito, né? A gente sai do conflito armado propriamente dito e vamos para um conflito ideológico, né, que a gente conhece lá da história chamado Guerra Fria. Nesse conflito ideológico, a gente vai ter uma disputa entre o capitalismo, trazendo esses ideários do liberalismo de igualdade, de liberdade, de respeito à propriedade privada, como símbolo máximo os Estados Unidos, em contraposição ao socialismo, com o ideário da igualdade, tentando também ter o ideário da liberdade, né, colocando a igualdade como principal, e desde a União Soviética começam a mostrar suas contradições em relação a uma perspectiva mais democrática. E aí esses dois sistemas políticos e econômicos vão passar algumas décadas, né, em conflito, e a gente vai ter não apenas a disputa ideológica, mas científica, corrida armamentista, ligada às concepções científicas de viagens espaciais à Lua, etc. Todo esse debate, não só ideológico, mas também ligado a essa perspectiva científica de descobertas, que vão fazer parte desse período. E aí a gente já vê algumas contradições que também vão surgindo nessa disputa aqui e que vai ter os direitos humanos também como centro do debate. Eu trouxe essa frase para a gente pensar sobre esse paradoxo
dos direitos humanos. Então, o paradoxo da contemporaneidade é o paradoxo de uma sociedade obsessivamente preocupada em definir e proclamar uma lista crescente de direitos humanos. Então, nós temos declarações, nós temos leis, muitas leis que fundamentam esses direitos humanos, e impotente para fazer descer do plano de um formalismo das leis, abstrato e inoperante, esses direitos e levá-los a uma efetivação concreta nas instituições e práticas sociais. Ou seja, a gente tem um plano formal de elaboração de leis muito amplo, mas a gente tem a incapacidade de efetivar esses direitos humanos nas instituições e nas nossas práticas sociais. Aqui se coloca como esse paradoxo dos direitos humanos, entre aquilo que é o ideal e aquilo que nós temos como realidade. E a gente vai vendo que esse ideário de igualdade, de sermos todos tratados de forma igual, ele ainda não é uma realidade para a maior parte dos países e das classes sociais. E a gente percebe ainda muito a produção de discriminações por várias questões. Essas são as referências da nossa aula de abertura. Vocês puderem dar uma lida nesses textos, é muito importante para vocês se aprofundarem, além dos slides. Nos 3 textos seria fundamental, pelo menos alguns capítulos desse livro, a gente vai trabalhar durante as atividades e vai ser muito importante vocês fazerem a leitura deles. É isso, gente, até a nossa unidade 2. Obrigada pela atenção, bons estudos.